Vamos ficar em pé, vamos ler apenas um versículo em João, capítulo 9, versículo 31. Em seguida vamos orar. O tema da mensagem: Deus não pode falar com você. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a este ele ouve. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, que o Senhor possa quebrar todo o laço do passarinheiro, todo embaraço espiritual. Amém. Porventura alguém aqui esteja enfrentando esse enfrentamento espiritual com as potestades espirituais dos lugares invisíveis. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para pregar a palavra de Deus para a libertação, para a edificação e para a salvação. Que a tua unção revista as nossas fraquezas, a fim de que os nossos pecados sejam sufocados pelo novo homem, e assim o Senhor possa ouvir as nossas orações. Esta é a nossa petição neste momento, intercedendo por todos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Precisar. Irmãos, esse texto, seus irmãos leram o capítulo 9 todo, advém de uma circunstância especial em que Jesus se defronta com o cego de nascença, e os seus discípulos, muito curiosos, desejaram saber por que daquela maldição, porque toda doença ou toda situação deformante era atribuída ao pecado. E os discípulos perguntaram: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse assim? E Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram. Ele nasceu assim para que a glória de Deus fosse manifestada nele. Ou seja, para que aquele momento em que Jesus iria realizar o seu propósito, iria dar um grande ensinamento a todos nós, que Deus, principalmente, ele não ouve a pecadores. E por que ele disse isso? Porque aqueles que assistiram à cura daquele cego falaram: como pode um pecador fazer este milagre? Como pode um pecador fazer isso? E ficaram intrigados aqueles que eram religiosos e aqueles que assistiram aquele cego que na sua origem, do ventre da sua mãe, saiu daquela forma, cego, sem ver nada em relação ao mundo existente. Então Jesus, quando ouviu essa palavra, falou assim: Deus não ouve a pecadores, mas todo aquele que teme ao Senhor e fizer a sua vontade, a este ele ouve. Ele estava dizendo: Deus ouve o Filho, porque o Filho não tem pecado. Então ele me ouviu e este cego foi curado. Mas de qualquer modo fica o ensinamento: nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, e todos nós que estamos aqui somos pecadores, com a diferença para alguns ou muitos que aqui estão: são pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Amém. Então ele ouve a oração nesta condição, porque a glória do Senhor vai se revestir na fraqueza, e o novo homem haverá de ser ouvido pelo Senhor, mesmo que o pecado habite na pessoa, e vai habitar até que haja a glorificação. Mas eu gostaria de enfatizar este versículo 1 do Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu e sararei a sua terra. Amém. Há condições para Deus nos ouvir nesta noite. Mas eu já sou salvo em Jesus Cristo. Alguém pode perguntar: eu já creio, eu sou temente a Deus. Eu sou temente a Deus.
mas aí falta um complemento. Você está fazendo no momento a vontade de Deus? Esta é uma questão. Mas o crente pode ser acometido de uma maldição, ele pode ser acometido de um reflexo dos pecados que mata, que aleja, sim. A alma dele pertence a Deus, mas a maldição que é gerada pelo pecado, e o pecado é um abismo, e um abismo chama outro abismo. É assim que diz a palavra de Deus. Aí para você quebrar isso, você tem que ouvir esta oração que veio de Salomão. Se você chama Deus, se você é do povo de Deus e quer que Ele sara a sua terra, a sua casa, o seu coração, a sua mente, o seu trabalho, o seu relacionamento, então pela ordem, se humilha. Humilhação. Humilhar-se é ser humilde, quebrantar de coração e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu sou miserável, eu sou pobre de espírito, não consigo viver sem a sua dependência. Eu quero matar o meu eu para que Jesus viva em mim. Amém. Esta é a parte da humilhação. Orar. Então aí, depois de você se humilhar, e você vai conversar com Deus. A oração é um intercâmbio de comunicação sua com Deus. Aí você vai pedir a Deus, depois de humilhar, que vem na humilhação o arrependimento e o pedido de perdão. Aí então você vai falar com Deus. E aí você vai buscar a face de Deus. E buscar a face de Deus é buscar a glória de Deus, é buscar a unção de Deus, é buscar estar cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é buscar a face de Deus. Não há a face estética de Deus. O máximo que Moisés viu foi uma sombra, como se fosse as costas de Deus. Mas ninguém viu a Deus, e ninguém viverá para ver a Deus se não estiver em Cristo Jesus. Então buscar a face de Deus é chamar para si: eu quero a glória de Deus. Se revista da minha fraqueza, cobre os meus pecados, e a tua unção, o teu poder, a tua autoridade venha sobre mim, para que eu possa ser um crente sarado. Amém. E aí você vai depois se converter nos seus maus caminhos. Você é um crente que está andando manco, está andando com dificuldade, está patinando. Você vem à igreja, você ouve mensagem na televisão, você ouve pessoalmente, mas nada acontece. Não é às vezes porque o tempo de Deus não aconteceu, é porque não vai acontecer. Porque você não está se convertendo nos seus maus caminhos. E se converter nos maus caminhos significa que você está caminhando para um lado e depois você dá a meia volta. Isso significa se converter nos seus maus caminhos. É você dar uma virada, e uma virada de 360 graus. Você vai dar meia volta em relação ao caminho que você acha que deve andar, mas no final é o caminho da morte. Deus não ouve pecadores. Então os que aqui estão têm que fazer uma reflexão. Eu tenho um pecado encoberto. A Bíblia fala sobre pecado encoberto. Se você tem um pecado encoberto, que ainda você não teve coragem de renunciá-lo, Deus não pode te ouvir. Meu irmão e meu amigo que aqui está, Deus não pode ouvir. Eu sinto muito. Ele vai ter misericórdia para que você ouça mensagens como estas e outras, para que você se converta nos seus maus caminhos, mas Ele não pode ouvir. Eu tenho mágoa no coração. Eu não esqueço jamais do que me fizeram a mim, ou aquela pessoa fez. Deus não pode ouvir a sua oração. Eu tenho ódio. Deus não pode ouvir a sua oração. Eu não converso com o irmão. Deus não pode ouvir a sua oração. Eu não converso com o inimigo. Deus não pode ouvir a sua oração. Eu não converso com o membro do meu lar. Deus não pode ouvir a sua oração. Você vai gritar como aqueles profetas de Baal, vai clamar, vai pedir a Deus, mas Ele vai dar preferência